Shivarpa Namastu, eu sou o professor Lando Alves, ou Shaiva Vijnana Acharya. Bom, todos já devem me conhecer aí no canal, sabem que eu sou preceptor da tradição do Shaivismo. Eu gosto de pautar alguns temas que tiram dúvidas, né, de vocês. Outro tema que eu estou trazendo à tona é sobre desenvolvimento, né, estudos, processo espiritual, essas coisas. Quando as pessoas me escrevem também, elas têm uma das coisas que elas perguntam você tem curso? A gente tem cursos. Então como é que eu faço para me formar nesses cursos? Ela já está pensando no certificado, ela já está pensando em como concluir o curso, ela já está pensando no papel que ela vai colar na parede. Não é no processo que ela vai passar para poder se desenvolver. Não é o desfrute, né, da experiência espiritual para poder se desenvolver. Ela é mais preocupada com o resultado dos cursos que eu dou. E eu parei de dar alguns cursos por causa disso. Eu parei de publicar livros por causa disso. Por quê? Porque eu vi muita pretensão no Brasil. São poucas as pessoas que não têm pretensão. E é gozado que aquelas que não têm pretensão são as que se desenvolvem mais, são humildes, e são as que ouvem mais e são as que vão mais para frente, karmicamente falando, né? Elas erradicam mais algumas deficiências e vão mais para frente do que aquela pessoa fixa, enrijecida por um condicionamento, vamos dizer, vazio, né? Que é aquele atrás de certificado de fim de semana, tá certo? Aqui tem uma coisa diferente. A gente tem cursos, de fato, que são estudos que a gente dá para todo mundo, estudos públicos, né? Vamos dizer assim, eu abro uma live e eu vou falar de um tema, introdução ao Shaivismo, filosofia do Shaivismo. Esse estudo eu posso dar para todo mundo. Quando eu vou dar um processo espiritual, eu tenho assuntos confidenciais que eu converso com os meus discípulos e com meus amigos que frequentam a tradição espiritual. Essas pessoas que frequentam aqui, elas têm já um costume, né, ou um condicionamento ela já tem uma compreensão do que eu já expliquei desde a primeira vez, né, sobre como é aqui, frequentar, interagir com todo mundo, ter leveza. Ninguém aqui vai ficar convencido que sabe mais, sabe menos, ou que a gente é melhor ou pior que ninguém. A única coisa que a gente precisa é falar de verdades da vida, das escrituras, aplicar o conhecimento das escrituras à existência, ao cotidiano, para poder melhorar nossa atuação no mundo. E, além da convivência, os hábitos que as pessoas vão ter para poder isso acontecer. Então, quando elas têm isso integrado, cuida bem da família, né? Se alimenta bem, ler coisas com critério, trabalha com ética, ela vai tendo aí uma adição, né, de dedicação ao que nós chamamos espiritualismo, né? Uma prática, de fato, de uma tradição. E nós temos as observações de ponto de vista sobre a existência, sobre psicologia, psicopatia, sobre psicose, sobre propensões que as pessoas têm de mentir, de ser tendenciosas, de serem piegas no que estão falando. Então, isso são estudos das escrituras que nós trazemos à tona para o mundo atual. Tem outra coisa também. Os estudos espirituais não são inadequados à via moderna. Eu também já ouvi pessoas dizendo que esses estudos são antigos, são muito bons, mas eles não são adequados à nossa vida aqui no Ocidente. O que não é adequado é quando tem aquela renúncia de monastério, né? Isso para a sociedade não é uma coisa adequada. Mas a via espiritual praticada, aquela via espiritual que você pode conviver com os outros, sem discriminar os outros, sem se sentir diferente dos outros, né? Nem melhor que os outros, essa vem do hinduísmo, principalmente o Shaivismo de Cachemira, que não tem casta. O Shaivismo de Cachemira não preconiza casta. Então, é diferente do Vedanta completamente, né? Então, essa via ela é muito adequada ao mundo, ela é atemporal, assim como o Vedanta é atemporal também, né? Pegando suas devidas proporções, né? Como eu disse, às vezes você deixa a renúncia extrema e vai viver a vida espiritual com conhecimento, elucidação, com erudição, com precisão. Você vai fazer exames das coisas, das observações que você coloca, né? Da forma que você se comunica, estabelece empatia, estabelece formas de lidar bem com o próximo. Então, esse conhecimento ele é aplicável, sim, à via moderna, porque a via moderna nós precisamos de tudo isso. Precisamos ser produtivos, precisamos ser empáticos, precisamos ser verdadeiros, né? Precisamos ser éticos,
precisamos ter um potencial mental para realizar melhor nossas tarefas, precisamos ter sentimento para demonstrar amor, para demonstrar benevolência ao próximo, né? Não é aquela coisa artificial que as pessoas tentam demonstrar, que elas não têm. Tem gente que quer seguir uma vida espiritual e é brigada com o irmão. Tem gente que quer seguir uma vida espiritual e não se dá com os pais. Tem gente que tem uma vida espiritual e fica falando mal dos pais ou da infância dela porque criaram mal e ela está lá saudável, sem estar doente, forte, falando mal de quem criou ela. Isso não é vida espiritual. Vida espiritual é outra coisa. Tá? Você tem que olhar o mundo, tem que olhar seu passado com gratidão, tem que olhar para o que você teve na sua vida com gratidão. E tem que olhar para o seu presente e para o seu futuro. Quando você fica naquele engessamento, né? Olha, o que eu vou ter? Olha, o que eu vou receber? Olha, o que eu vou estudar? Olha, o que eu vou aprender? Olha, o que eu vou... Bom, quando você faz isso, você é muito engessado, você está muito fixo. E quando você fica fixo, não quer dizer que você está interessado, quer dizer que você só está obcecado. Tem uma diferença. Eu tive uma pessoa aqui que me perguntou, eu estava dando uns cursos, e ela uns estudos, né? E ela é uma adepta. Eu vou usar um exemplo de natureza humana, né? Ela me perguntou, olha, Tiara, eu não estou vendo um programa de cursos aqui. Como a gente tem um instituto, então, como CNPJ, né? Eu peguei o programa de curso de 2 anos. Acho que foi de 2 ou 3 anos. E dei para ela um programa inteiro. Bom, ela só fez aquele curso e saiu. Ou seja, ela não está interessada em nada. Ela está obcecada só. Obcecada é diferente. E é essa a diferença do perfil de pessoas que gostam de se adiantar nas perguntas. Olha, você dá Diksha. Olha, você dá Shaktipat. Ninguém dá Shaktipat. Shaktipat você recebe mediante um processo sincero. E Diksha, você também recebe mediante um processo sincero. Você não recebe Diksha de fim de semana nem de qualquer pessoa que te venda Diksha. Não existe isso. Isso é inventado. Assim como despertar Kundalini é inventado. Você só desperta, você só desenvolve qualquer coisa, seja em qualquer campo espiritual, se você tiver um processo de vida espiritual sincero. Se você não tiver, você não pode burlar a lei do karma. Eu falei no outro vídeo isso, vou lembrar de novo. A lei do karma é a lei de ação e reação. Então, o karma é seguido de que todo resultado, a visão do karma é essa, todo resultado é seguido de uma causa. Se você não teve uma causa de prática, se você não teve uma causa de iniciação, se você não teve uma causa de preparação, você não vai ter um resultado. Você vai ter uma ilusão idiótica. É isso que você vai ter como resultado. Uma impressão de que você desenvolve, uma impressão de que você é desenvolvido, uma impressão de que você sentiu isso, aquilo outro. Você não sentiu nada, é só uma ilusão idiota. Idiótica, né? É uma ilusão idiótica isso. Você não vai sentir nada, porque não funciona dessa forma. Você pode ter uma sensação de bem-estar, mas ela vai fazer um efeito por algum tempo, por alguns minutos, por algum tempo que você está ali num ambiente harmônico. Mas ela não vai permear a sua vida. Porque quando você tem um resultado exato, ele permeia a sua vida. Ele está lá, você dormindo, acordando, comendo, você pode estar namorando, você pode estar saindo, ele está lá. Mas você praticou, você potencializou certos hábitos, certas propensões de práticas para chegar nisso. Até lá você não tem nada. É mais fácil você ter desgosto do que outra coisa. Entendeu? Então, a vida espiritual, vocês não podem se iludir. Vocês têm que ter uma realidade. Até mesmo uma verdade já é importante para ouvir. Não é só aquilo que você quer ouvir, é uma verdade. Verdade é diferente. Tá? Outra coisa, a vida espiritual não é para o indiano. A vida espiritual é para todo mundo. Ela é chamada de atemporal. Se ela é atemporal, quem fala que a cultura hindu não é adequada ao mundo de hoje são pessoas que nunca leram nada e não conhecem nada. Tá certo? Quem conhece e vive, ela vai entender que tem adequação sim. Se não fosse isso, os Shaivistas de Caxemira, os pandits não seriam professores nas universidades do mundo inteiro. Por que eles são professores? É porque eles querem só o trabalho de professor? Eles ensinam exatamente o Shaivismo de Caxemira dentro de instituições educacionais e acadêmicas. Defendem teses difíceis. É porque tem uma realidade dentro disso. Não é uma ilusão e nem inadequado ao mundo. É adequado. É só uma visão antiga que é passada porque ela é revelada sobre a natureza humana. Né? Ela tem a ideia de Deus sobre nós, sobre como Deus nos influencia, os devas,
os planetas, né? Os deuses que têm funções diferentes. E quando ela traz para o uso no mundo, ela também tem a reflexão sobre a humanidade, sobre hábitos, o ódio, a raiva, a incoerência, a insatisfação, a ansiedade, a irritação, a falsidade, a mentira. E tem também sobre a bioquímica do corpo, o que acontece no corpo quando você medita, o que acontece na sua mente quando você medita, o que acontece com suas qualidades, com sua forma de ver o mundo quando você medita, quando você tem identificação com a vida espiritual. Então isso tem essas medições, né? Tem medição bioquímica, tem medição psíquica disso, tem medição sobre atributos que uma pessoa desenvolve, as qualidades que ela melhora quando ela pratica isso, o conhecimento dela, a expansão de consciência dela. Você não vai fazer nada disso sem você ter processo. Vocês parecem mágicos. Vocês parecem o Highlander, né? Vocês se tornam um ser sobrenatural sem fazer nada. Vocês estão iludidos, vendo ficção em algum lugar. Então, na vida espiritual real, precisa de processo. Você está dentro do tempo e espaço. Tudo você precisa de dedicação e esforço para tudo, tudo na vida. Você precisa disso. Se você estiver num caminho verdadeiro, você vai ter resultado. Se você não tiver, você não vai ter resultado. E a maioria não tem, porque a maioria segue coisas tendenciosas, coisas que elas mesmas alimentam, que é legal porque ela acha legal. É uma visão dela, pessoal. Não é uma visão universal, é uma visão de algo que tem senso para poder ponderar, né? Você precisa ter senso, todos nós precisamos ter senso, senão as coisas ficam sem senso. E aí a vida espiritual não tem desenvolvimento. E quando tem alguma, vocês não concordam, porque o senso de vocês não chegam nisso. Vocês têm um mau senso, é o nonsense, tá bom?